Então vamos começar. Aspectos familiares e sucessórios. O processo sucessório no Brasil ainda é um tema considerado tabu. Isso porque muitas vezes ainda é associado à morte de um familiar ou de um parente querido, né? Ou destinado apenas a famílias que possuem grandes fortunas. Pessoal, isso é muito importante a gente esclarecer. Planejamento familiar independe da quantidade ou do valor financeiro dos bens que a pessoa tem. Não importa se a pessoa tem só uma casinha simples ou se a pessoa tem uma fortuna enorme em ações, diversos ativos financeiros, imóveis, não importa. O planejamento financeiro, o planejamento sucessório, né, melhor dizendo, é fundamental para que no futuro, quando o titular, né, quando o proprietário desse patrimônio vier a falecer, isso implique no menor custo possível de sucessão para os herdeiros, certo? Então, independente do valor do patrimônio, é fundamental ter um planejamento sucessório. Tá? É a famosa pergunta: mas e se acontecer alguma coisa? Né? A gente tem sempre que estar um passo à frente, sempre tem que estar precavido, tá certo? Para evitar os transtornos que podem ser gerados num processo sucessório. Ok? Na verdade, independente da quantidade e valor dos bens a serem transmitidos, quando não existe um planejamento prévio, o processo de transmissão pode se tornar um grande transtorno para os herdeiros, causar grandes problemas familiares, tributários e financeiros. Tudo isso, pessoal, pode ser evitado, certo? Daí a importância do planejamento sucessório. Neste contexto, podemos definir o planejamento sucessório como um instrumento jurídico, ou seja, um instrumento que é baseado nas leis, nas regras jurídicas, que tem como objetivo organizar a transferência de bens, direitos e patrimônios diversos de uma pessoa ainda viva aos seus herdeiros ou outras pessoas a quem se desejar. Certo? Então, sempre quando a gente fala em planejamento sucessório, a gente vem sempre na cabeça, a primeira coisa que vem são os herdeiros, mas o patrimônio, uma parcela desse patrimônio, a gente vai ver como é feita essa divisão, mas uma parcela desse patrimônio também pode ser destinado a outras pessoas que não necessariamente somente os herdeiros, ok? Se utilizando de estratégias e ferramentas para facilitar essa transferência com o menor custo de impostos, de forma rápida e menos onerosa possível. Certo? Um bom planejamento sucessório também deve contemplar a liquidação dos passivos, como dívidas, exemplos de dívidas, né? Empréstimos, financiamentos, notas promissórias que o falecido porventura venha a deixar, além das obrigações tributárias e outras ações judiciárias em curso, né, deixadas como legado. Então, por exemplo, o falecido pode deixar, a pessoa que faleceu pode deixar ações judiciais ainda em curso, em que ela figura como ré, certo? Então, ou réu, melhor dizendo. Então, tudo isso, né, precisa ser levado em consideração também no planejamento sucessório, né? A gente tem ideia também equivocada muitas vezes de que o planejamento sucessório, né, só envolve a parte boa, né, a herança de bens, direitos, mas não. Quando a gente fala em patrimônio, e isso é uma noção muito importante, pessoal, patrimônio envolve não só os bens e direitos, mas também as obrigações, certo? Os principais pontos do planejamento sucessório envolvem diversos aspectos, como verificamos a seguir. Olha aí. Planejamento sucessório envolve aspectos patrimoniais, né? Ou seja, com relação a esse patrimônio tem liquidez? Ou seja, eu consigo transformar esse patrimônio que foi legado em dinheiro com relativa rapidez? Sim ou não? Qual tipo de patrimônio, né? Existem só bens e direitos ou também existem dívidas, né? Existem receitas, rendas de aluguéis desse patrimônio que foi legado? Aspecto familiar. Os herdeiros darão continuidade ao negócio? Ou muitas vezes a pessoa que vem a falecer pode ser um empresário ou pode ter um pequeno negócio
ou uma microempresa, uma pequena, média ou grande empresa, quer dizer, os herdeiros têm interesse em dar continuidade, né, a esse papel que o proprietário, né, que o falecido dos bens, que era proprietário dos bens, desempenhava? Sim ou não? A divisão, e principalmente, né, para não haver brigas familiares, né, a divisão precisa ser justa, precisa ser igualitária. Aspectos societários. Há na família cotas ou ações de empresas a serem herdadas? Qual a melhor forma da transmissão dessas cotas e ações dessas empresas? E o aspecto tributário, né? O planejamento sucessório ele visa mitigar, né, minimizar os custos de sucessão, né? Portanto, deve-se buscar o menor ônus tributário possível, né? E, se possível, né, utilizar as ferramentas de elisão fiscal, como a gente viu no módulo 5, no módulo anterior, que a gente falou sobre evasão, elisão. Então, a ideia é sempre, né, ter a menor carga tributária possível na transmissão do patrimônio. E é interessante, pessoal, para vocês verem como isso é comum e como isso acontece de forma corriqueira, né? Existem diversos casos onde a ausência de um planejamento familiar causou uma série de problemas, né? Então, por exemplo, caso Gugu Liberato, planejamento sucessório é crucial em grandes fortunas. Não só em grandes fortunas, né, pessoal, pelo que a gente falou, também na transferência de qualquer patrimônio, né? Seja um patrimônio de elevado valor financeiro ou um patrimônio com baixo valor, certo? Não importa. E aí vem a matéria, né? Falando a disputa pela herança do apresentador Gugu Liberato, que morreu em novembro do ano passado, em novembro de 2019, né? A matéria foi publicada em 2020, trouxe à tona o debate em torno do planejamento da sucessão de bens e fortunas. Especialistas ressaltam que a gestão patrimonial é o caminho ideal para evitar discórdias no futuro. Segundo a advogada Marina de Barros Monteiro, é preciso antecipar, ou seja, é preciso planejar os efeitos patrimoniais do falecimento. Bom, um ponto interessante, né? Durante a pandemia de Covid-19, né? Houve um aumento pelo interesse do planejamento sucessório, quer dizer, muitas pessoas vindo a falecer de uma hora para outra, né, de maneira rápida, né, e muitas pessoas começaram a se perguntar, né, começaram a pensar sobre isso, né. Então a matéria diz: a pandemia do novo coronavírus está forçando os brasileiros a lidarem, perdão, com a perda, tendo em vista que o Brasil já passa das 126 mil mortes. Diante desse cenário de incertezas, o planejamento sucessório passou a ser cogitado por um número maior de pessoas, né? Quer dizer, a realidade se impõe, não é isso? Então, se as pessoas estão vendo que essa pandemia pode sim levar as pessoas à morte, então isso desperta naturalmente um interesse, né? Um cuidado para que se faça minimamente um planejamento sucessório. Então, somente no mês de junho, continuando na matéria, houve um aumento de 28% no número de testamentos realizados no Rio Grande do Sul em relação ao mesmo período do ano passado. Quer dizer, as pessoas de alguma maneira se organizando, né, para deixar em testamento, para formalizar a destinação dos seus bens, né? Segundo dados do Sistema do Colégio Notarial do Brasil, em junho de 2019 foram realizados 294 testamentos, enquanto em 2020 foram 379. Bom, um caso clássico, né, pessoal? Um outro caso assim muito conhecido, né? Filhos de Tim Maia brigam por herança do cantor na justiça. Irmão quer reconhecimento de paternidade. Pessoal, vocês imaginam o Tim Maia, né? O Tim Maia é um cara que viveu a vida a mil, né? Talvez a última preocupação que ele tivesse enquanto estava vivo seria um planejamento sucessório. Tim Maia é conhecido por ter uma vida extremamente desregrada, não é isso? Uma vida de excessos, não é isso? Drogas, bebidas, certo? Então, você imagina a confusão que era a vida do Tim Maia, né? Então, obviamente, até por uma falta de assessoramento, talvez, na época, não foi feito nenhum tipo de planejamento sucessório e o Tim Maia morreu de uma hora para outra, sem aviso, né? O que dificultou ainda mais
né, a discussão sobre como seria feita a partilha do patrimônio que ele deixou, e é um patrimônio considerável, né. Então, um dos maiores nomes da música popular brasileira, Tim Maia, nos deixou em 98, vítima de um edema pulmonar. Agora, 22 anos depois, percebam, uma ausência de planejamento sucessório pode ser um processo que, além de ser custoso em termos tributários, financeiros, né, pode levar um tempo enorme. Quer dizer, depois de 22 anos, ainda existe discussão sobre a divisão patrimonial do cantor, né? Agora, 22 anos depois, após a sua morte, os filhos do artista travam uma briga judicial pela sua herança. Nossa. Então, a partir desses casos concretos que a gente viu, né, a gente percebe a importância do planejamento familiar. E outro caso também, né, a gente falou do aspecto societário da sucessão, do planejamento sucessório, né? E aqui a gente tem um caso também muito conhecido, né? Avaliado em 5 bi e alvo da soma, a empresa Hering, né, conhecida por fabricar malhas, né, camisas e, enfim, diversos itens de vestuário, né? Hering vive briga de herdeiros. Tataranetos do fundador iniciam ação em Blumenau e alegam que tiveram participação expropriada por operações fraudulentas. Nossa, imagina a discussão judicial sobre isso. Depois de anos de calmaria, a temporada 2021 na Hering, uma das marcas mais conhecidas do país, está mesmo um furacão, como se já não bastassem os efeitos da pandemia. Além da pressão externa, de ter se tornado alvo da Arezzo e da Soma em oferta revelada nesta segunda-feira, para uma combinação de negócio, a companhia agora vai enfrentar uma briga entre os herdeiros. Em causa, a posse da Impasa, a holding familiar, a gente vai falar de holding familiar um pouco mais para frente, com 6,8% do capital da Hering, atualmente avaliada em 5 bilhões de reais na B3. Nossa Senhora. Vamos falar agora sobre um aspecto muito comum a ser levado em consideração no momento da sucessão patrimonial, os regimes de casamento. Entender os tipos possíveis de regime de casamento é fundamental para a sua prova. Então é preciso estar pronto para resolver questões sobre isso, né? Então a gente sempre ouviu falar, né, no regime de separação total, união estável, comunhão parcial de bens, né, ou comunhão total de bens, né? São basicamente esses 4 regimes que a gente tem disponíveis de acordo com o nosso Código Civil. Temos também a participação final nos aquestos. A gente vai ver em detalhes e como isso funciona. Vamos lá? Então, olha aí, a gente tem basicamente 5 regimes de casamento: a separação total de bens, comunhão parcial, comunhão total, a participação final nos aquestos e a união estável, sendo esse, né, o último, o regime mais recente, né, criado pelo nosso Código Civil. Então vamos começar falando sobre o regime de separação total de bens. A separação total de bens depende de pacto antinupcial, ou seja, antes da realização do casamento, os dois cônjuges, supondo que seja um homem ou uma mulher, eles entram num acordo e formalizam expressamente, isso tem que estar formalizado no documento, eles formalizam isso expressamente dizendo o seguinte: olha, os nossos patrimônios não se comunicam, mesmo depois que a gente se casar. Então você vai continuar com o seu patrimônio e eu vou continuar com o meu patrimônio. Certo? Os nossos patrimônios não vão se misturar, certo? Não há comunicação entre os patrimônios de cada cônjuge, nem aqueles adquiridos durante o casamento. Não há meação, ou seja, não existe a figura do meeiro. Pessoal, a gente vai falar sobre o que é meação, o que é o meeiro, né, em detalhes. Mas, por hora, fiquem com essas principais características. A separação total de bens depende de pacto antinupcial, ou seja, os cônjuges precisam formalizar essa vontade de não misturar os seus patrimônios ao longo do período de casamento, né, em documento. Não há comunicação entre os patrimônios e não há penhação, ou seja, não existe a figura do meio. De
De acordo com o inciso 2 do artigo 1641 do Código Civil, é obrigatório para a pessoa maior de 70 anos. Ou seja, todas as pessoas que forem maiores de 70 anos e quiserem se casar, quiserem formalizar uma união com uma pessoa, sob um regime de matrimônio, obrigatoriamente tem que fazer, né, tem que optar, né, pelo regime de separação total de bens. Na separação total de bens, então vamos lá, bens comprados antes do casamento e bens comprados depois do casamento, já que os patrimônios não se misturam, eles não se comunicam. Pessoal, dizer que os bens não se comunicam significa dizer que não vai haver divisão entre os bens, né? Ou seja, o que é meu e o que é seu. Não existe no direito, né? Se usa muito um vocabulário muitas vezes um pouco mais difícil, mais rebuscado, mas a gente vai conseguir aqui ao longo da aula, né, destrinchar isso. Então, quando a gente diz que os bens não se comunicam, significa o seguinte: não há divisão entre os bens. Né? Quer dizer, o que é seu e o que é meu é meu. São coisas que não se misturam, não se interligam, não se comunicam, tá certo? Bens recebidos por doação ou herança por cada cônjuge também não se comunicam. Então, se eu estiver casado com uma pessoa sob o regime de separação total de bens e vier a receber uma herança, seja ela qual for, um dinheiro, um imóvel, né, valores financeiros, imóveis, ações, não importa. Esse valor que eu vier a receber a título de doação, né, ou herança, não vai, vai, não vai se comunicar com o patrimônio do meu cônjuge, ok? E dívidas anteriores ao casamento também não se comunicam, certo? Segundo regime de casamento que a gente pode ter de acordo com o Código Civil, é a comunhão parcial de bens. Está especificado lá no artigo 1658 e 1659 do Código Civil. A comunhão parcial de bens não depende de pacto antinupcial. É o regime mais comum e o regime quando os cônjuges não elegem espontaneamente nenhum outro regime. Ou seja, se não houver um pacto antinupcial, se ninguém falar nada sobre o tipo de regime de matrimônio que cada um, né, acha que é melhor ter, então, por padrão, né, vai ser, para fins jurídicos, né, entendido que o regime é o regime de comunhão parcial de bens. Okay? Como regra, há comunicação entre os patrimônios de cada cônjuge, quando adquiridos durante o casamento. Ou seja, tudo que eu tiver antes do casamento e tudo que a minha esposa, por exemplo, tiver antes do casamento, esses bens não se comunicam, certo? Se futuramente houver dissolução do casamento, né, ou divórcio, separação, não importa, mas o que era meu antes do casamento não vai se comunicar e o que for dela antes, o que ela tem adquirido antes do casamento também não vão se comunicar. Só vai haver comunicação entre os bens, né, nos bens, melhor dizendo, adquiridos durante o período de casamento. E mesmo assim, os bens, né, que forem comprovadamente adquiridos com recursos de ambos os cônjuges, ok? A ameação, ou seja, existe a figura do meieiro, a gente vai ver mais uma vez em detalhes lá na frente. Frutos e rendimentos de todos os bens se comunicam. Então, mesmo que eu tenha vamos supor que eu tenha adquirido um imóvel antes de me casar, esse imóvel é alugado e eu percebo, né, eu recebo o valor desse aluguel mensalmente desse bem, desse imóvel que eu comprei antes do casamento. A renda desse imóvel, né, vai entrar numa futura dissolução, em caso, né, de dissolução, né, separação ou divórcio desse casamento, ok? E é isso que esse item diz. Frutos e rendimentos de todos os bens também se comunicam. Do outro lado, mesma coisa. Se a minha esposa tiver um imóvel que ela aluga e recebe o valor desse aluguel, então esse valor que ela recebe mensalmente de aluguel também vai entrar, né, no rateio, né, esse rendimento, né, vai se comunicar para fins de comunhão do patrimônio. Né?
Então vamos ao nosso esqueminha aqui. Na comunhão parcial de bens. Bens comprados antes do casamento não se comunicam, né? Ou seja, não há partilha de bens entre os cônjuges para os bens comprados antes do casamento. Bens comprados depois do casamento. Esses bens podem se comunicar? Sim, esses bens vão se comunicar, desde que comprados, mais uma vez, com o recurso de ambos os cônjuges. Bens recebidos por doação e herança. Esses continuam, assim como no regime de separação, não se comunicando. E dívidas anteriores ao casamento também não se comunicam. Ainda sobre a comunhão parcial de bens. Como sempre no direito brasileiro, toda regra possui uma ou às vezes mais de uma exceção. Pessoal, sempre que você pega o Código Civil, você tem lá o artigo com uma regra geral, né? Às vezes essa regra é detalhada, mas muitas vezes nos artigos seguintes, né, um ou dois ou três artigos seguintes, vai ter uma regra de exceção àquilo que foi dito anteriormente. Então o Código Civil está recheado de regras de exceção, certo? Então vamos lá. Bens excluídos da comunhão parcial. Está lá, no artigo 1659 do Código Civil. Bens adquiridos após o casamento, porém com recursos de origem de apenas um dos cônjuges. Então, mesmo que eu me case, mas compre um bem, móvel ou imóvel, com meu recurso, com os meus recursos exclusivamente, não vão entrar na partilha, ok? Bens recebidos em doação ou herança por um dos cônjuges. Já falamos, né? As obrigações anteriores ao casamento também não vão ser objeto de partilha. As obrigações provenientes de atos ilícitos, né? Salvo reversão em proveito do casal. Os bens de uso pessoal, como por exemplo, os livros e instrumentos de profissão. Então imagina o seguinte, eu sou um professor e eu me utilizo de diversos materiais didáticos, né? Livros, documentos, para poder desempenhar a minha profissão. Então, por mais que esses livros, ou até diversos aparelhos, vamos supor, um aparelho para gravar aula, por exemplo, né? Todo esse equipamento, caso eu me separe, vai entrar na partilha? Não. Por quê? Porque é um equipamento, né, um bem de uso pessoal, né? São instrumentos de profissão. Então você imagina por absurdo, um cara que é dentista e precisa comprar diversos equipamentos, né? São caríssimos os equipamentos de dentista, né? Então, se ele se separar, então quer dizer que a mulher vai ficar, a esposa, né, no caso, vai ficar com metade dos equipamentos do dentista? Não, né, pessoal? Não. Os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge. Então, por exemplo, o salário que eu recebo a título de serviço público, eu sou servidor público, por exemplo, ou que eu fosse um empregado, né, regido pela CLT, quer dizer, o meu salário que eu ganho a título de salário, né, não fica sujeito à partilha, né? E por fim, as pensões, meio-soldos, montepios e outras rendas semelhantes. Vamos para o outro regime possível de matrimônio, o regime da comunhão total, ou também conhecido no Código Civil, né, como comunhão universal de bens. A comunhão universal de bens depende de pacto antinupcial, de pacto antinupcial. Assim como o regime de separação total, o regime de comunhão total também depende de pacto nupcial. Todos os bens de ambos os cônjuges se comunicam, inclusive os adquiridos antes do casamento. Então, só voltando um pouquinho no pacto antinupcial, lembrando, é preciso que os cônjuges expressem isso formalmente em um documento dizendo que o regime é de comunhão total, de comunhão universal de bens. Se eles não expressarem essa vontade num documento formal, então a gente viu que é o regime de comunhão parcial. E todos os bens, né, inclusive os adquiridos antes do casamento, se comunicam. Cada cônjuge passa a ter 50%, ou seja, metade do patrimônio do casal. Não importa se os bens foram adquiridos antes ou depois. Cônjuges não podem formar sociedade, já que não possuem mais patrimônio pessoal. Quer dizer, o patrimônio é do casal, não é mais de uma pessoa, certo? É um regime pouco utilizado atualmente. E nesse regime, esse tipo de regime, há a meação, ou seja, há a figura do meeiro.
A comunhão total de bens, né? Resumindo, os bens comprados antes e depois do casamento se comunicam. Bens recebidos por doação ou herança, já que vão compor o patrimônio de um dos cônjuges, também vão se comunicar. E dívidas anteriores ao casamento também se comunicam. Na alegria e na tristeza, né, pessoal? Não é só quando a pessoa recebe algum patrimônio, mas também quando ela assume alguma dívida, certo? No regime de comunhão universal, são excluídos os seguintes bens da comunhão. Está lá no artigo 1668 do Código Civil. Pessoal, lembra, sempre existe uma exceção para a regra. Então, a regra é, no regime de comunhão total, todos os bens se comunicam. Porém, existem algumas exceções. Estão lá no artigo 1668 do Código Civil. Vamos dar uma olhada? Os bens doados ou herdados com a cláusula de incomunicabilidade e os subrogados em seu lugar. Ou seja, quando diz, né, os subrogados, né, os colocados, os substituídos, né, em seu lugar. A gente vai ver isso lá na frente também, quando a gente falar de doação, né? A doação ela pode acontecer de diversas formas, inclusive com algumas cláusulas restritivas, como, por exemplo, as cláusulas de incomunicabilidade, impenhorabilidade. A gente vai ver isso em detalhes daqui a pouco. Os bens gravados de fideicomício e o direito do herdeiro fideicomissário, antes de realizada a condição suspensiva. As dívidas anteriores ao casamento, salvo se provierem de despesas com seus aprestos ou reverterem em proveito comum. As doações antinupciais feitas por um dos cônjuges ao outro com a cláusula de incomunicabilidade. Os bens e, por último, né, os bens referidos no inciso 5 a 7 do artigo 1659. A incomunicabilidade dos bens emunerados acima não se estende aos frutos, ou seja, às rendas, quando se percebam ou vençam durante o casamento. Então, por mais que haja um bem que seja incomunicável, né, vamos supor, a pessoa recebe como doação um imóvel, tá? E aí tem lá na doação dizendo que aquele bem, né, é incomunicável, né? Ele não vai ser repartido, independente do regime, mesmo no regime, melhor dizendo, de comunhão total de bens, e não vai ser, não pode ser fruto, né, da divisão de bens. Mas, se esse imóvel for alugado, as rendas que esse cônjuge receber do aluguel desse imóvel, sim, né, serão objeto, né, de partilha, certo? Ou seja, vai haver comunicabilidade, né, de bens, fruto dessa renda, desse imóvel que foi alugado, né? Participação final nos aquestos. Isso está enumerado, né, no artigo 1672 ao artigo 1686 do Código Civil. Antes de falarmos nesse regime pouco utilizado nos dias de hoje, né, vamos definir o que é um aquesto. Aquestos são os bens adquiridos por qualquer dos cônjuges na vigência da sociedade conjugal. Sublinhe, na vigência da sociedade conjugal, ou seja, são os bens adquiridos enquanto o casal estiver casado. E que passam a integrar a comunhão, ou seja, passam a fazer parte do patrimônio do casal. Esse regime se assemelha ao da comunhão parcial, porém garante aos cônjuges mais liberdade na administração de seus bens, assim como individualmente quanto à responsabilidade pelas obrigações contraídas durante o casamento. Nesse regime, cada cônjuge mantém patrimônio próprio, comunicando-se tão somente os bens adquiridos pelo casal, a título oneroso. Ou seja, pessoal, sempre que vocês lerem isso, né, a título oneroso, né, é sempre mediante pagamento de um valor durante o casamento. No caso de dissolução da sociedade conjugal, deverão ser divididos apenas os bens adquiridos durante o casamento, excluindo só aqueles que já pertenciam exclusivamente a cada um dos consortes. Então reparem, pessoal, esse regime de participação final nos aquestos é um regime muito semelhante ao regime de comunhão parcial de bens, onde os bens adquiridos
antes do casamento não se comunicam, certo? E até mesmo os bens adquiridos ao longo, né, a grande diferença, melhor dizendo, é que os bens adquiridos ao longo da sociedade conjugal, ao longo do casamento, né, existe uma autonomia, uma independência para que cada cônjuge administre esse bem, né, bens ou dívidas, né, ou contrai dívidas, com mais liberdade, tá certo? Na repartição dos bens após o fim do casamento funciona idêntico, né, igual ao regime de comunhão parcial de bens, certo? Então, quando um cônjuge decidir comprar um bem móvel ou imóvel, por exemplo, vamos supor que um cônjuge deseje, no regime de participação final dos aquestos, adquirir um imóvel. Ele pode adquirir um imóvel e não precisa do consentimento do cônjuge. Então, ele pode adquirir quantos imóveis, quantos e quais imóveis desejar, certo? E não precisa, para isso, da permissão do cônjuge. Então, existe uma liberdade no momento da aquisição, da administração desse bem. Então, por exemplo, se ele quiser comprar para ser uma casa de fim, um apartamento de fim de semana, ou se ele quiser alugar, enfim, oferir renda com esse imóvel, ele tem autonomia total para fazer isso. Porém, no momento em que ele for alienar, né, vender esse imóvel, aí sim ele vai precisar da autorização do cônjuge. Mas enquanto no momento da compra e no momento da administração desse patrimônio, o cônjuge não precisa dar nenhum tipo de satisfação para o outro cônjuge, tá certo? Não precisa haver anuência do outro cônjuge na administração desse patrimônio, tá certo? Isso vale, pessoal, importante ressaltar isso, há essa necessidade de consentimento, de autorização do outro cônjuge na alienação de bens imóveis. Agora, bens móveis podem ser comprados e vendidos por cada cônjuge com total liberdade, com total autonomia, certo? Não precisa do consentimento. Se eu for casado, por exemplo, sob o regime de participação final nos aquestos, decidir comprar um automóvel, eu posso vendê-lo a qualquer momento, sem a necessidade de autorização de consentimento do cônjuge, certo? Então, é importante, o vínculo conjugal pode se extinguir pela morte de um dos cônjuges ou pelo divórcio. Ou seja, a sociedade, o casamento, a sociedade conjugal, o casamento pode se extinguir por essas duas formas, ou pela morte do cônjuge ou pelo divórcio. A participação final dos aquestos, por ser um regime pouco utilizado, depende de pacto antinupcial. Ou seja, os cônjuges, uma vez que decidam se casar sob esse regime, precisam formalizar isso através de um documento dizendo, olha, o nosso regime de casamento, o nosso regime de matrimônio vai se dar, no que tange aos nossos bens, vai se dar sob a égide da participação final dos aquestos. A grande diferença entre este regime e a comunhão parcial é a autonomia patrimonial que os cônjuges têm para comprar e vender bens sem anuência do outro cônjuge. Funciona como um regime híbrido, onde durante o casamento se comporta como um regime de separação total. Mas, no caso de fim do matrimônio, funciona como um regime de comunhão parcial. A alienação dos bens móveis é livre, né? Como já falamos, já dos bens imóveis dependerá de anuência, salvo se houver pacto antinupcial neste sentido. Nesse regime, há ameação, ou seja, existe também a figura do meeiro. Então vamos lá, pessoal, no quadrinho resumo, percebam que é idêntico, igual ao regime de comunhão parcial de bens. Então, os bens comprados antes do casamento não se comunicam. Os bens comprados depois do casamento, desde que com recursos, né, conjuntos, né, dos dois cônjuges, sim, se comunicam. Os bens recebidos por doação e herança não se comunicam e as dívidas anteriores ao casamento também não se comunicam.